Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, na tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Então disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, todavia, replicou-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez na mesma casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. Não continues incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus observou-lhe: porque me viste, Tomé, acreditaste, pois bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em virtude do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Gregório Nazianzeno, comentando esta passagem, na qual, de certo modo, o protagonista é o apóstolo São Tomé, em virtude da sua incredulidade. São Gregório diz que Tomé nos prestou um serviço maior, não acreditando do que os que acreditaram na ressurreição de Jesus. Porque a falta de fé de Tomé fez com que Jesus Cristo, nosso Senhor, colocasse as coisas no seu devido lugar. E nos desse de algum modo um oriente para entendermos do que se trata, do que o cristão deve entender quando o tema é a fé. O maior teólogo da Igreja, Santo Tomás de Aquino, tratando do assunto da fé, diz o seguinte, que a fé é uma certa prelibação daquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro. Portanto, a fé é um conhecimento beatificante, que beatifica, que faz feliz o que crê, o fiel. A fé é uma certa prelibação daquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro, porque está dito pelo Espírito Santo e pelo apóstolo na carta aos Hebreus, que a fé é a substância das coisas que se esperam, fazendo já existir em nós, por uma certa incoação,
de modo inicial, germinal, as coisas que se esperam, isto é, a felicidade futura. Então, o fiel que tem fé, mais do que teólogo, é um ser humano feliz. Uma vez que a fé preliba, antecipa o gozo, a alegria daquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro, na vida eterna. E na vida eterna, conhecer é possuir o que se conhece. Isso faz a fé. Ela antecipa de algum modo, de modo germinal e inicial, aquela felicidade reservada aos eleitos, que é bem provável que seja o nosso caso, porque todos nós viemos de um ambiente tóxico, de incredulidade, de ateísmo, de impiedade. Provavelmente iniciado no âmbito, no contexto de nossas próprias famílias. Passamos por convivência social tóxica, escolas tóxicas, situações de trabalho e de estudo completamente hostis a Deus, e, no entanto, nos foi dada a graça de perseverar. Eu falo isto àqueles que mantiveram a fé desde o batismo. Outros mais tarde. Mas isto é um sinal para meus irmãos, o fato de estarmos aqui celebrando a ressurreição do Senhor e convencidos dela, mesmo sem termos visto o ressuscitado. E cremos por quê? Por que cremos? Não vimos. De onde nos vem a segurança destas verdades que não são empíricas, cuja materialidade não pode ser levada para um laboratório, para um centro de pesquisas e ser investigadas. Essa certeza nos vem de onde? Nos vem do próprio Deus, que é o garantidor das coisas que diz. Nós aqui estamos anunciando uma palavra que não é humana, é divina. Deus é o garantidor desta palavra. Ele vai com ela para iluminar a inteligência do homem e convencê-lo destas coisas que a inteligência por si só não pode alcançar e não pode atingir. Tomé apresentou uma dificuldade, então o Senhor se antecipou para curar. Ele tinha dificuldade. O apóstolo São Tomé, como acabamos de ouvir no relato do evangelista São João, demonstrou uma séria dificuldade diante do anúncio da ressurreição. Era plenamente compreensível que Tomé tivesse essa dificuldade, porque não é comum ver mortos ressuscitarem. Ele nunca tinha visto um. Eu acredito. Quando lhe chegou o aviso, o anúncio não foi suficiente.
Então, a misericórdia de Jesus fez com que Jesus se apresentasse a ele assim: você precisa da ajuda dos sentidos? Então eu vou te dar. Vem aqui, dá tua mão. Põe a tua mão aqui no corte do meu peito. A ferida da lança era tão grande que cabia a mão de um homem. Põe a tua mão aqui na ferida do meu peito, do meu peito. Passa os teus dedos nos buracos dos cravos. Não seja incrédulo, mas fiel. Quando há uma boa disposição, e esta boa disposição, meu irmão, minha irmã, já nos está dada por aquela virtude da fé, aquele hábito de fé que nos foi infundido no dia do batismo. Só esperando o anúncio da palavra de Deus. O hábito da fé nos foi dado no batismo, aguardando que com o passar do tempo e com a chance de ouvirmos a palavra de Deus, a fé pudesse realizar a sua obra. Para Tomé não foi suficiente o anúncio, como hoje, infelizmente, para muitas pessoas, por causa de uma série de problemas de toda ordem, sobretudo por causa da heresia que campeia em toda parte e que dificulta que a palavra de Deus chegue na sua pureza, na sua beleza e na sua força às almas. Então, aqui e ali, Deus tem que fazer conosco como fez com Tomé. Se valer de pequenos ou grandes milagres, pequenas ou grandes graças, porque nós somos uma geração bastante indisposta para o ato de fé. Não nos basta só ouvir esta palavra que a igreja patenteia e garante ser de Deus. Ah, não! Precisamos ver como Tomé, tocar como Tomé. E, no entanto, bem-aventurado aquele que acredita sem precisar o quê? Ver nada. Porque se a palavra de Deus não nos bastar, o que nos bastará? Fala para mim. Se quando Deus fala por intermédio da igreja, se isso não for o suficiente para nos fazer crescer, progredir, adiantar na fé, que é aquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro, que é esta prelibação, este pregozo daquele conhecimento que nos fará ver Deus como Ele é e participar de sua felicidade, coisa antecipada pela fé. Se este anúncio não for suficiente, que milagre será? Quantos milagres nosso Senhor Jesus Cristo realizou, praticamente sempre diante da patrulha e dos espiões fariseus. E eles não o quê? Acreditaram. Eles não acreditaram. Porque punham toda a sorte de obstáculos, nem os milagres que autenticavam a filiação divina de Jesus Cristo, sua autoridade divina, foram suficientes para convencer aqueles homens, para os quais não havia outra alternativa com relação a Jesus Cristo, a não ser a de matá-lo. A de matá-lo, como
fizeram. Como fizeram. Por isso, para fazer o fecho desta catequese, eu gostaria de recordar algumas coisas importantes. Primeiro, nós não podemos ter uma atitude quietista de quem sente e espera que Deus faça tudo sozinho. Porque a fé se recebe, como foi no nosso caso, a fé é recebida, ela é aumentada, ela é diminuída e ela é perdida. Então, não tenha presunção. Não tenhamos presunções. Cremos hoje. Será que creremos, continuaremos no ato de fé amanhã? Por isso, é muito importante levarmos a sério estas fontes que mantêm a fé viva e ativa. Eu apelo aqui para a audição da palavra de Deus, como a Igreja Católica crê e ensina. E, em segundo lugar, para a recepção frutuosa dos sacramentos, de modo particular, a Sagrada Eucaristia e a Santa Confissão. É o que temos, meus senhores e minhas senhoras, ao alcance da mão da fé, para que ela não murche, para que ela não morra. Porque os senhores sabem muito bem, tudo do lado de fora conspira contra a fé. O mundo aí fora, o mundo onde você se relaciona, o mundo onde você trabalha, onde você estuda, onde você se diverte, tudo foi formatado para que, de um modo ou de outro, você abandone a fé. Em troca dos prazeres instantâneos, imediatos dos sentidos. Então aqui eu apelo, a partir do que acabo de dizer, eu apelo para aquela frase cheia de sabedoria do Papa João XXIII, que disse a esse respeito: quem perdeu a fé não tem mais nada para perder. Quem perdeu a fé não tem mais nada para perder. E eu lamento, para encerrar, eu lamento ter que entrar neste capítulo amargo, mas às vezes o ambiente religioso também está intoxicado. Eu não vou entrar nem no mérito, nem no detalhe, porque praticamente os senhores e as senhoras sabem muito bem do que o padre está tratando aqui. Nem tudo o que se encontra realizado e oferecido à fé serve para a fé católica.
em determinados ambientes religiosos de igreja. Não serve. Não serve. É tóxico, é envenenado. Então este critério não pode faltar àquele que sabe o que é a fé, de onde ela procede, o que ela oferece e o que acontece quando se perde a fé. Quanto ao que eu acabo de dizer, ninguém de nós tem o direito de expor a fé a qualquer forma, a qualquer tipo de perigo, sob pena de cometer pecado mortal. Os senhores entenderam o que o padre acaba de dizer? Expor a própria fé ao perigo é pecado grave. É pecado grave. Um dom que, antecipando o conhecimento da bem-aventurança futura, nos faz participantes da felicidade desse conhecimento, evidentemente é o nosso principal patrimônio. Por favor! É o nosso principal patrimônio. Vejam os senhores com que zelo, com que cuidado, com que cautelas cuidamos dos nossos bens temporais, que nos custaram tanto sacrifício, tanto trabalho e tanto esforço. Este bem da fé, que é um dom, portanto, uma graça dada por Deus, a nós não custou nada, mas a Jesus Cristo custou o sangue dele até a última gota. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Guardem bem, por favor, estas instruções. E nós não tínhamos, do ponto de vista humano e da normalidade dos acontecimentos, não era para acreditarmos em nada. Respiramos o mesmo ar poluído de marxismo, de existencialismo, de modernismo, que fez boa parte daqueles que conviveram nos mesmos ambientes que nós capitularem. Inclusive, uma coisa em situações estarrecedoras, como daqueles que conseguiram fazer na primeira comunhão a última. Quando fizeram a primeira comunhão, garantiram que a primeira já seria também o quê? No que éramos diferentes ou melhores do que aqueles que caíram, que ficaram pelo caminho e que perderam o dom inestimável da fé? Deus teve maior misericórdia conosco. Porque certamente no nosso caso quer completar a obra iniciada pela fé. Iniciada a fé aqui, aquilo que se chama fé, aqui no tempo, será depois visão
na eternidade. E eu acho muito importante fazer esta advertência, uma vez que o mundo da semana passada já não é mais o mundo desta semana, sim ou não? Piorou bastante. É preciso se considerar estas coisas. O mundo da semana passada não é o mundo desta semana, piorou muito. E é preciso também recordar aquilo que nosso Senhor adverte com relação a este assunto quando pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? A última crise, e a mais grave de todas, será a da fé. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Cada um tem que responder por sua vez. Cada um por seu turno e por sua vez que responda a esta indagação de nosso Senhor Jesus Cristo. A questão está posta. Então, para encerrar, eu peço a Deus nosso Senhor, que nos acompanhou até este dia, até este momento, e não permitiu que vacilássemos, pelo menos não de modo tão grave a perder de vez a fé, que nos sustente e que nos ajude. Porque sem fé ninguém se salva. Sem fé, ninguém poderá se salvar. Então, cuidemos, meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, cuidemos da nossa fé. Se a fé é o que ela é, portanto, o nosso mais importante, mais precioso patrimônio. Perdida a fé, nada mais teremos para perder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.